Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexão Xangai, hoje, 6 de junho de 2021. É com muita alegria, muita satisfação que eu dou as boas-vindas a vocês. Eu sou André Roncalha, esse é o meu canal, hoje também transmitindo pelo canal do nosso querido Paulo Gala, que está aqui com a gente. Dou as boas-vindas também a Elias Jabbour e o Wallace Moreira, e hoje, na segunda parte do programa, nós temos uma conversa muito aguardada, uma conversa que já gerou um baita rebuliço nas redes sociais e a gente espera que seja uma conversa muito construtiva em favor do Brasil, em favor do nosso projeto nacional de desenvolvimento. Então, hoje, nós vamos começar fazendo uma revisão, como sempre, das notícias da semana, passando um pouquinho exatamente esse contraponto ao que os nossos arquirrivais de Manhattan geralmente interpretam, né? Como que eles olham para os mesmos dados que a gente olha e eles muitas vezes enxergam esperança e a gente só enxerga o fundo do poço procurando um alçapão. Então a gente vai aqui fazer uma revisão principalmente do principal fato da semana, que foi o número do PIB que saiu, que exatamente mostra, na visão do Paulo Guedes, o início da retomada, dessa retomada fantástica que ele está prometendo já faz mais de um ano. A pandemia veio aqui, atrasou um pouco os planos dele, dessa retomada, com base nas tão propaladas reformas que já estão há anos prometendo resultado, e agora muitos dos liberais estão dizendo, olha, finalmente chegou, finalmente todas as reformas chegaram agora os seus efeitos, porque a gente não sabe muito tempo como que demora para afetar a economia, às vezes é mais rápido, às vezes mais lento, mas agora, reforma trabalhista, reforma da Previdência, liberdade econômica, tudo isso começou a surtir efeito no meio da pandemia, com 14,4,7%, quase por cento de desemprego, sem contar os subocupados e sem contar as incríveis desigualdades dentro dos setores da economia. Então eu vou começar com essa primeira provocação e fazer aqui já uma homenagem ao Ricardo Mineiro, que é, se eu não me engano, o presidente da Botequinha, que ele me pediu para falar. Ele faz aniversário hoje, ele é da turma boa, então ele fez esse pedido para eu dar esse parabéns para ele hoje. Parabéns aí, Ricardo, e que você tenha muita saúde e muita paz. Sem mais delongas, Paulo Gala, como que você viu esse número aí que o Guedes celebrou demais, mas que possivelmente guarda aí alguns detalhes que vale a pena a gente mencionar para o pessoal? Seja bem-vindo. Sem áudio, Paulo Gala. O famoso, você está no mudo, André. É a primeira vez que isso acontece com o Paulo Gala, gente. Eu quero só deixar aqui registrado que isso nunca ocorreu. É um dia cheio de novidades. Vamos lá, Paulo. Histórico. Eu estou tentando me concentrar para não interromper as pessoas. Aí eu aperto o mudo, porque daí eu fico falando sem som. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, todos que nos ouvem, conversar com o Ciro daqui a pouco. Eu queria falar do PIB, aliás, uma conversa que eu pretendo puxar com o Ciro, mas antes, rapidamente, fazer uma propaganda aqui do nosso curso Ascensão e Queda da União Soviética, que finalmente ficou pronto, depois de árduos 3 meses de trabalho, meu e do Elias Jabbour. Fizemos aí uma epopeia cinematográfica para gravar todas as aulas. A gente abre matrículas amanhã, então eu queria convidar todos para conhecer o curso. A gente criou um grupo VIP especial, se vocês quiserem entrar lá hoje, a gente vai fechar o grupo hoje. Nesse grupo a gente vai dar uma condição especial de matrícula e amanhã as matrículas estão abertas. Então, realmente, o Elias se superou nesse curso, parece o Frank Sinatra cantando, assim, é um negócio incrível. Ele fala do Muro de Berlim, do Stalin, do Lenin, do Gorbachev, do Reagan, do nosso glorioso Ronald Reagan. Eu falo mal do Gorbachev, tá, pessoal? Não falo bem, não. Fantástico, fantástico o curso. Então fica aqui meu convite depois para vocês conhecerem. Eu tenho o link aqui, o André deixou embaixo do vídeo. Eu me diverti demais e aprendi muito, viu, Elias? Você não sabe o quanto que eu aprendo com você. Eu tenho feito esse registro, mas realmente você é um professor de mão cheia. Vamos lá, vamos falar de PIB. Mas, Paulo, só uma coisa, só para quem está nos acompanhando aqui, o link, tá, pessoal, o site do Paulo Gala. Eu vou deixar aqui no chat para quem tiver interesse, mas é aqui, essa página que eu estou mostrando. Obrigado. Aqui. Aí embaixo tem um botão. O PIB que foi divulgado nessa semana, no começo da semana, tem algumas pegadinhas ali que a gente precisa tomar cuidado. Então, primeiro veio um crescimento de 1,2%, mas quando a gente abre os números, tem duas coisas problemáticas. Primeiro foi a grande acumulação de estoques.
nas contas nacionais, a acumulação de estoques aparece como investimento. Então, parece que houve um boom de investimento das empresas no Brasil, no que se chama formação bruta de capital fixo. Mas não é o caso. Na verdade, as empresas acumularam muito estoques, porque elas ainda estão meio preocupadas com o que vai acontecer, se vai se recuperar, não vai se recuperar. Elas queimaram estoques no final do ano passado, né? Então, houve uma acumulação de estoques, para vocês terem ideia, que foi a maior em 15 anos. Né? Quando a gente tira isso, o dado do PIB praticamente cai. A gente teria uma queda do PIB. Né? Outro dado também ali para olhar é a importação de plataformas da Petrobras, que tem um volume muito grande, que também não sinaliza certamente uma onda de investimentos no Brasil. Eu não gosto de ficar mexendo muito no número do PIB, porque sempre tem coisas, vamos dizer assim, diferentes. Né? Então, também é injusto dizer que o PIB caiu. O PIB não caiu, o PIB subiu 1,2. Mas tem essa primeiro, presta atenção aí, que eu acho que é importante olhar. E o segundo, que o Wallace tem batido muito na tecla, e o Elias também, que é uma recuperação. A gente tem uma recuperação, o nível de produção da economia brasileira já está no patamar pré-pandemia, só que agora com 15 milhões de pessoas desempregadas. Então a gente recuperou o nível de produção, só que a gente ganhou mais 2 milhões de desempregados. E se a gente colocar desalento, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, esse número vai quase a 20 milhões, né? 20% de desempregados. Para se ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 100 milhões de vagas no Brasil, então a conta é fácil. Cada 15 pontos percentuais é 15 milhões. Então, a gente corre o risco de ter um crescimento sem emprego, que é o tal do jobless growth, né? E muito desigual, porque os setores que estão desempenhando bem são justamente aqueles que não criam vagas, né? Que é especialmente a agropecuária, a indústria extrativa, e isso vamos dizer assim, característico de uma economia que não consegue gerar volume de empregos em qualidade, em quantidade e qualidade, né? Um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que é o que se chama do disappearing middle class, né? Aquela classe média que vai sendo estrangulada, porque os empregos gerados são em atividades muito intensivas em capital, principalmente extrativistas, e que não geram emprego. Então, é certamente uma retomada que vai demandar muitos cuidados, né? Em termos de aumento de desigualdade e de desigualdade e desemprego, né? E, por fim, dizer que o home office, uma matéria que eu vi essa semana, ele é possível para 25% dos trabalhadores brasileiros. Então, acho que esse número ele é muito claro em relação aos efeitos da pandemia. Se 25% das pessoas podem fazer home office, podem fazer porque tem trabalhos qualificados em setores em que o home office é possível, os outros 75% não podem, né? E é aí que o desemprego explodiu e que os bons empregos não estão sendo criados, né? Então, muito cuidado com essa euforia de que o crescimento voltou, de que está tudo resolvido, de que as reformas... Né? No programa passado eu comentei um pouco dessa mudança de clima, mas muito cuidado e muita cautela, né? Não podemos perder de vista os nossos grandes desafios e questões aqui. Então, era essa primeira passagem, essa primeira mensagem aqui que eu queria deixar para vocês. Perfeito, Paulo. Querido Wallace Moreira. Opa, boa noite, Paulo. Boa noite, Elias. Boa noite, André. Cara, hoje, eu acho que essa semana... tinha até colocado uma frase da Maria da Conceição Tavares, né, que ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos, né, porque crescimento por crescimento, isso não tem grande significância, essa que é a verdade. A gente tem que avaliar a qualidade do crescimento econômico. E quando a gente fala da qualidade de crescimento econômico, uma das variáveis principais é qual o impacto isso está gerando no emprego. E veja que, ao mesmo tempo que saiu o resultado do primeiro trimestre, a taxa de desemprego ela aumentou, foi para 14,6%, e a taxa de desalento para 5,6%. O que equivale a isso, se a gente pegar, porque ambos são desempregados, o que muda aí é a categoria, porque as pessoas que estão no desalento desistiram de procurar emprego, né? Enquanto as pessoas, 14,6%, está pressionando o mercado de trabalho, está à procura de emprego. Então, veja, a gente tem mais de 20% de desemprego. Então, a gente tem que questionar que tipo de crescimento é esse. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Veja que, na semana passada, a gente tinha discutido aqui que tinha saído um indicador de 14 milhões e meio de pessoas, de famílias, né, entrando na pobreza extrema. Então, veja, é um crescimento que nós estamos tendo. Aumento do desemprego e aumento do contingente populacional dentro da condição de pobreza extrema. Não é pobreza, pessoal, é pobreza extrema. É uma condição de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. E isso não pode ser considerado algo positivo.
O crescimento econômico, ele tem que ser inclusivo, né? Ele tem que dinamizar a atividade econômica, gerando emprego e reduzindo desigualdade social. Nós vivenciamos uma fase do período do regime militar, né, de elevado crescimento econômico com forte concentração de renda, e a nossa experiência não foi boa, porque a gente chega nos anos 80 com 77% da população entre pobres e miseráveis. Então, não adianta crescimento gerando um contingente populacional de extrema pobreza, destruindo, né, mais ainda o nosso mercado interno, gerando uma concentração de renda. Basta ver que o mercado de luxo no Brasil está crescendo em plena crise, o que é um indicativo de que nem todo mundo sofre a crise da mesma forma. Esse é um elemento que eu acho que é extremamente preocupante. O outro ele é um crescimento sustentável? Esse é um ponto extremamente importante. Ele vai deixar de ser voo da galinha, ou stop and go, né? Ele vai se manter em uma taxa suficiente para retomar um dinamismo do nosso mercado interno, elevar, por exemplo, a taxa de investimento como proporção do PIB para cima de 20%, é um outro ponto que eu questiono muito, né? E, principalmente, ele vai ser o suficiente também, né, para retomar o protagonismo, por exemplo, da nossa indústria mais intensiva em tecnologia, dado que foi o agronegócio também um dos principais elementos que puxou o crescimento econômico, dada a melhora das condições dos preços internacionais. E, por fim, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que a base de comparação. A base de comparação é baixa. Falar que nós crescemos, né, voltamos ao patamar pré-crise, nós estamos falando de um patamar em crise, PIBinho. Né? A grande imprensa que hoje não chama mais PIBinho, é bom lembrar que 1,4, 1,8 era PIBinho para essa grande imprensa quando era o governo do PT. Na verdade era PIBão naquela época, porque a gente está 7% abaixo daquele nível. Então, se lá era PIBinho, agora é um micro PIBinho, porque a gente está bem abaixo ainda daquele nível de 2014. Né? Mas só que a grande imprensa não reconhece isso, Paulo, ela ignora. Esse aqui é o meu ponto, entendeu? Então, veja, a base de comparação é baixa. E veja só, o período pré-crise também, pegando 2015, 2016, são 2 anos negativos de crescimento, que equivale a 7% somando, mais 4,2% da Covid. Então, são mais de 10% em 3 anos de taxas negativas de crescimento. Então, o crescimento de 1,2%, vamos supor que cresça 3,5% este ano, né? É pouco ainda, se não for sustentável, se ele não tiver um crescimento aí contínuo, elevado, para recuperar. A crise no mercado de trabalho é grave, é muito grave. E não é um crescimento hoje de 3,5%, veja, e aí, olha o desafio. Como a base de comparação, vamos supor que nós crescemos 3,5%. Então, a base de comparação para 2021 será maior. Então, o desafio é muito maior. A proposta do Guedes e a proposta do governo, na minha perspectiva, na minha leitura, não é de promover um crescimento contínuo. E aí eu acho que a gente vai cair no voo da galinha novamente. Então, essa é uma preocupação, é positivo, cresceu 1,2%, mas nós precisamos qualificar esse debate, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria começar com essas palavras iniciais, né, porque me preocupa muito. Maravilha, Wallace Moreira. Eu quero, antes de trazer o Elias Jabbour aqui, mostrar para vocês isso que Paulo e o Elias comentaram, que é exatamente o salto que houve na participação do PIB, da agropecuária e das atividades extrativistas, né, que são associadas à extração de minérios. Então, notem, gente, que sempre que tiver como proporção de PIB, né, então você pega o PIB e divide nos setores ali, primário, secundário e terciário, sempre que tiver um salto desse tamanho, é um tipo de crescimento que ele chama a atenção, porque como vocês veem pelas séries, não tem grandes saltos, né, desse tamanho. Então, a gente vê aqui a indústria de transformação, que é aquela que autonomiza a tecnologia, a inovação, é aquela que traz constantes melhorias de produção, essa participação dela vem caindo sistematicamente, né, e agropecuária e extrativismo, dentro dessa pandemia, tiveram, principalmente agora nesse ano, esse salto monumental, né, digno de um duplo carpado twist aqui, que nem da nossa querida Daiane Santos. Mas vamos lá, sem mais delongas, Elias Jabbour. Fala lá, Wallace. Esse gráfico aí, desculpa, é do nosso amigo Paulo Moceiro, foi ele que fez, e o Poder 360 reproduziu. Então, dá o crédito ao nosso amigo Paulo Moceiro, que fez um trabalho excelente aí de divulgar essa relação. Paulo, parabéns, cara, foi muito importante esse indicador que você acabou divulgando, porque chamou a atenção para a gravidade do problema estrutural que nós estamos atravessando. E eu vou deixar o link aqui da reportagem para quem quiser ir. Elias Jabbour, raio jaburizador, entre aqui na nossa conversa, seja bem-vindo. Sem áudio, Elias. Você e o Elon Musk só que fazem isso. Vamos lá. Aí, isso. Porra, uma bela base de comparação essa, mas tudo bem. Não, uma péssima, para você brilhar mais.
trazer notícias da Ásia, né, da China, porque vocês ficam falando do Brasil, né? Então, a gente tem que dar uma levantada aqui no ânimo da galera, né? Tem 3 notícias que vêm da China, né? Uma que eu sempre faço questão de falar das vacinas, né? Saiu um dado essa semana de que a América Latina é a maior receptora de vacinas chinesas que tem no mundo, é a América Latina, e com contratos firmados em 226 milhões de doses de vacinas para a América Latina, que os chineses vão enviar para cá. Lembrando que metade do que a China produz de vacina é para exportação, e nessa conta de exportação entra também o trabalho que eles estão fazendo com Cuba, de entregar vacinas e vacinar nos 39, doação mesmo, nos 39 países mais pobres do mundo, ou seja, um trabalho de internacionalismo valoroso, vamos dizer assim. E essa semana o Biden anunciou a doação de 6 milhões de vacinas para a América Latina. O mais legal foi a reação do embaixador da China no Brasil, que retweetou o Biden dizendo melhor do que nada, né? Sabe, ou seja, 6 milhões é melhor que nada. Então, acho que essa é uma primeira notícia. A segunda notícia tem a ver com... Agora sentem na cadeira, porque essa é espetacular, né? Os empréstimos na China para pequenos e médios empresários entre janeiro e abril de 2021 aumentou 32,5% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando, pessoal, a 2 trilhões de dólares. E esse dinheiro chegou para 82,4% das pequenas e médias empresas chinesas. Lembro aqui que o Brasil fez uma política semelhante, entre aspas, claro, né, de 1,8 trilhão de dólares, de reais, no caso do Brasil, e isso não impediu, por exemplo, que continuasse com muita intensidade um processo de fusões e aquisições muito grande do setor de serviços no Brasil, ou seja, as pequenas e médias empresas do Brasil quebraram absurdamente durante a pandemia, né? Então, acho que esse dado que a China, que vem da China, sobre o alcance do pacote, que é de 2 trilhões de dólares, olha que o PIB chinês é de 15 trilhões, e essa grana chegou a 82,4% das pequenas e médias empresas, é interessante pelo seguinte, além de tudo, né? Em condições normais de tempo e temperatura, a relação crédito-PIB, pessoal, sem crédito o país não vive, tá? Crédito é o motor do capitalismo, né? Em condições normais de tempo e temperatura, nos últimos anos, a China tem batido de 150%, 160% em relação crédito-PIB para empresas. Durante a pandemia, esse crédito... O Brasil, acho que é 55%, não chega a 60% esse número. Ou seja, o Brasil tem uma relação crédito-PIB que é de um país em guerra, né? Ou seja, talvez, acho que a Síria tem uma relação de crédito-PIB semelhante ao do Brasil. A Argentina é pior, acho que só a Argentina. Enfim... O fato é que a China já deve ter alcançado, pelo menos os últimos dados indicam isso, a relação crédito-PIB de 200% do PIB por conta da pandemia, né? Ou seja, aí fica mais uma notícia triste aí que vem da Ásia, né? Ou seja, ficar jogando dinheiro fora, como diz o outro, né? Ou seja, dinheiro para pequeno, médio, grande, ciência e tecnologia. E também a notícia da semana é que agora está liberada a política de 3 filhos na China. Primeiro que a política de filho único foi adotada a partir de 78, e essa política, ela impediu que o país explodisse demograficamente, ou seja, calcula-se que 400 milhões de pessoas deixaram de nascer nesse período, uma série de contradições advieram disso, dessa política, né? Enfim, mais mulheres do que homens na sociedade, mais homens do que mulheres na sociedade, enfim, vários desequilíbrios trouxeram essa política, mas o fato é que o governo tem relaxado por conta do envelhecimento da população, essa política. Então, há 5 anos atrás, foi para duas crianças por família, agora é 3. Só que essa política só atinge a etnia Han, que são os 92% da população, né? O Xinjiang, por exemplo, que estão acusando o Xinjiang, que a China está praticando uma política de esterilização forçada no Xinjiang, ou seja, o Xinjiang teve um aumento da população, por exemplo, de 25% nos últimos 10 anos, ou seja, as minorias étnicas na China não são atingidas por essas restrições de natalidade, vamos dizer assim, e o caso do Xinjiang, por exemplo, quem fala de genocídio cultural, esterilização forçada, desmente um pouco isso.
no básico é isso em relação à Ásia, né? Em relação ao Brasil, eu acho que nós temos que estar olhando muito para essa questão do PIB, aliás, o Assis tocou muito bem nesse assunto, né? Agora, a questão de investimento industrial, né? Ou seja, esse gráfico que o Morceiro traz para a gente aí, cara, a queda acentuada da manufatura, mesmo nesse período, parece um efeito crowding out, ou seja, a agropecuária, ela toma literalmente o lugar da indústria, vamos dizer assim, nos últimos tempos, né? Então, é um crescimento, né, que não gera efeito de encadeamento, um crescimento que não gera emprego, enfim, é o Brasil, né? É o Brasil. Muito bem, Elias. Eu quero aproveitar e avisar quem está aqui com a gente. Mais um aviso. Só um minutinho, Elias, eu já te passo. Só que o Ciro, porque o pessoal está muito agitado aqui no chat, porque eles esperavam entrar aqui e ver o Ciro conversando com a gente. Então, o Ciro vai entrar daqui a pouco, tá, pessoal? Para quem é novo aqui no canal, principalmente no Conexão Xangai, na primeira parte a gente passa a semana em revista aqui, com olhar, perspectiva do desenvolvimentismo, do Projeto Nacional do Desenvolvimento, e aí depois, na segunda parte, a gente recebe o nosso convidado de honra, que hoje é o Ciro Gomes. Então, eu quero pedir para quem está aqui, já dê a curtida aqui no vídeo, para que o algoritmo não nos ignore, que a gente já está hoje com recorde de audiência aqui no meu canal e do Paulo, de 3.300 pessoas ao vivo, é fantástico, mas os likes, pessoal, a curtida tem que acompanhar para o algoritmo entender que realmente as pessoas estão engajadas. Então, faço esse pedido encarecido a quem está aqui, se puder também já se inscreva no canal, se for do seu interesse, a gente sempre traz essa perspectiva diferente do que você vai encontrar na imprensa convencional, e também depois aqui da live, não se esqueçam de entrar no canal Revolução Industrial Brasileira, do nosso querido amigo Fausto Oliveira. Daqui a pouco ele também vai estar aqui com a gente no Minuto da RIB. Elias Jabbour. O aviso é que eu continuo com o meu programa no canal da Fundação Maurício Grabois no YouTube. O meu programa chama-se Meia-Noite Pequim. Toda segunda-feira tem um vídeo novo de 10 minutos, e amanhã terá o nosso quarto vídeo. Não vou revelar qual vai ser o assunto, que é sempre surpresa. É a sua noite em Pequim? É minha noite em Pequim ou meia-noite em Pequim? Meia-noite em Pequim. Se fosse a minha noite em Pequim, eu estaria interessado em conhecer a sua noite em Pequim. O que você fez lá? Eu passei várias noites em Pequim, Paulo. Se você puder revelar depois. Eu passei várias noites em Pequim, Xangai, Tianjin, ou seja, passei noites... Você podia fazer Pequim depois da meia-noite também, seria sucesso isso, hein? Não, seria, porque aí é só o underground e tal. Tem um bairro lá em Pequim chamado Sanlitun, que é um bairro totalmente underground, em que enfim... Cara, um dia eu vou escrever um livro de memórias sobre as minhas viagens para a China, sabe? Faz igual o Dostoiévski, escreve Memórias do Subsolo Chinês. Cara, eu não posso, bicho, isso eu não posso. Ainda não estou liberado para escrever sobre certas coisas ainda, mas um dia escreverei, e não faltarão histórias, ou seja, Pequim, Xangai e Hong Kong, assim, tem histórias cabelosas para eu contar, né? Eu vou revelando aos poucos no Meia-Noite Pequim, né? Ou seja, aliás, em um dos programas, eu lembro, inclusive, do fora que eu tomei e tal, em Pequim, num dos episódios e tal. Mas só para quem não conhece, é bem descontraído esse programa que o Elias faz, ele é bem leve, e o Elias, ele tem a estranha capacidade dos gênios de empacotar muita coisa em 10 minutos. Então, você sai dali e você fala assim, nossa, parece que eu assisti uma aula de 1h40, mas ele faz parecer muito agradável, muito acessível. Não, tem um vídeo, inclusive, que eu vou fazer um spoiler, em que eu levo flores para uma islandesa, e ela, cara, você confundiu as coisas e tal, mas, sabe? E a ideia era mostrar no vídeo que as flores, elas ficavam escuras, porque estava cada poluição de Pequim. Então, eu adentrei a discussão sobre o meio ambiente na China, falando dessa história desse fora fantástico, homérico, que eu tomei dessa islandesa, né? Eu nunca me esqueço... Você vai levar flor suja para a mulher, você quer que ela faça o quê? Cara, eu nunca me esqueço do seguinte, where are you from? Iceland. Eu não entendi nada. Iceland. Só depois... Só depois que eu fui lembrar que é Iceland, é a Islândia, né? O fórum homérico que eu tomei, vai ser os episódios do Meia-Noite Pequim, é isso, pessoal. Meu nome é Elias, eu sou esse cara. Iceland, falou, puta, onde que e é esse cara que aparece lá, viu, gente? Eu quero aproveitar e também dar aqui uma dica para quem está aqui, como a gente está com bastante gente, pessoal, eu quero pedir encarecidamente
que vocês depois vão até o Twitter do Wallace Moreira, o Twitter que ele colocou aqui embaixo do nome dele. O Wallace sofreu um ataque de um hacker algum tempo atrás, algumas semanas atrás, e ele perdeu a conta dele, o perfil dele no Twitter, que já tinha mais de 15 mil seguidores, e hoje ele teve que recomeçar a conta dele, né? O Twitter não faz nada para restaurar o controle da conta para ele. Então, quem quiser seguir o Wallace, por favor, o faça, porque o Wallace ele nos dá a oportunidade de fazer catarses quase diárias. Às vezes são várias catarses por dia que ele nos oferece para a gente refletir sobre a realidade nacional. Usando dados, ele faz catarse usando dados. É uma modalidade fantástica. Cara, para quem não conhece, ele é o pistola. Então, assim, é fígado com genialidade. É a melhor mistura entre emoção e... Deixa eu qualificar até uma crítica, cara, que eu fiz ontem. O Amoedo, ele tomou vacina no SUS. Ele em entrevista recente... Wallace, vem um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Aí, isso. Então, vamos lá. O Amoedo, cara, o Amoedo do Partido Novo, o revolucionário liberal, ele defende o fim de todo serviço público, privatização. E ele tomou vacina no SUS. Né? Toma vacina. Bom, cara, é um direito dele, e isso mostra que o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, ele abrange todo mundo porque ele faz parte de uma lógica de política social universal. Portanto, o que eu falei assim, foi, bom, beleza, o que mostra que o discurso liberal não sobrevive a 1 minuto do mundo real. Né? E seria salutar que ele reconhecesse, olha, agora eu preciso reconhecer o papel do SUS. Ele não fez. Aí lá para Santo, um monte de os seguidores do Amoedo foram me xingar, né? Me xingaram lá. Aí daqui a pouco um falou assim: é o SUS que aplica a vacina, mas a vacina é privada. Eu falei, meu querido, vai estudar. Vai estudar. 75% das pesquisas em P&D no mundo foram financiadas por dinheiro público, cara. A vacina é dinheiro público. Está sendo feito por laboratórios privados, mas a pesquisa foi feita com dinheiro público. E outra, algumas vacinas chegam a 95% de fundos públicos. Então, assim, cara, quer me contestar, quer me xingar, mas xinga com qualidade, entendeu? Não vai xingar lá falando mentira, sabe? Aí o outro fez assim, aí o termo que eu falei assim, olha, o Salim Matar, ele fala contra o Estado de imposto, né? E ele ganha subsídio do governo. Aí o cara, você vai ter que provar. Eu falei, é simples, meu querido. Aí botei todos os mecanismos de subsídios e incentivos que a Localiza ganha. O cara pagou. Então, assim, o debate tem que se estabelecer o xingamento com qualidade, entendeu? Não dá para ficar me xingando à toa, cara. Mas, Wallace, só dá para te xingar sem qualidade. Porque se puser qualidade... Wallace... Não, se puser qualidade, não dá. Do Salim Matar, não, cara? Como? Desculpa. Você não acha que você pega muito no pé desse cara, pô? O cara é pobre, o cara é um troço meio cara. Ele nunca precisou do Estado para nada, pô, entendeu? Eu tô conversando diálogo com um camarada... Entendeu? Para que a gente possa qualificar o debate do contra o Estado. Quer debater Estado? Então, beleza. Então, o primeiro subsídio de incentivo que a gente vai acabar é em relação à Localiza. Vamos acabar com isso, cara. Assim, qual é o benefício social que a Localiza gera, cara, para eles terem incentivos e subsídios? Entendeu? Pois é, gente. Esse é o nível do debate. Bom, o Twitter é uma selva, né? Então, é normal que na selva não haja regras e as pessoas ataquem dessa maneira, infelizmente. Mas já estamos aqui com meia hora, né, de live, e quem já está aqui nos estúdios conosco é ele, o Cirão da Massa, já chegou aqui para bater um papo com a gente. Então, eu vou passar a vinheta do Subacolino, e a gente, na sequência, já vai estar com o Ciro aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje e todo o tempo que a gente tiver é importante para a gente poder explorar isso. Então vamos lá.
Ele já está aqui conosco, Ciro Gomes. Ciro, se eu fosse passar aqui o seu currículo, acho que a gente ia tomar todo o resto do programa. Então, eu vou simplesmente dizer Cirão da Massa, que é como eu gosto de te chamar, sempre te chamei. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Xangai. Em geral, os nossos convidados tomam um susto, porque sai essa vinheta que deixa eles assim um tanto atordoados, eles já estão ao vivo. Então, aqui é o terreno em que a gente faz o contraponto ao nosso arquirrival de Manhattan, o Manhattan Connection, e a gente deslocou, então, a nossa visão para onde é o outro polo de questionamento dessa ordem que se estabeleceu nos últimos 100 anos, mais ou menos, e a gente faz, então, uma visão aqui da perspectiva do desenvolvimentismo, da perspectiva de um plano nacional do desenvolvimento. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra ter você aqui debatendo com a gente. Obrigado, professor André Roncaglia, é um prazer para mim, especial. Cumprimentos aí ao professor Paulo Galo, ao professor Wallace Moreira, ao professor, meu camarada, Elias Jabbour. Eu falo camarada porque o PCdoB é nosso parceiro na nossa estratégia no Ceará há mais de, 40 anos. Fez um senador por lá pelo Ceará no momento. Eu fico feliz de estar com vocês, porque vocês são um oásis de refresco num deserto grave de cérebros e de homens, né? de cérebros e de talentos. É muito importante que vocês estejam fazendo o que estão fazendo, discutir as coisas com inteligência, com formação, com critério, com método. Eu estava aqui no bastidor vendo as coisas, o Wallace dizer que foi atacado aí pelos os fanáticos do Amoedo, é isso que virou o Brasil. Infelizmente, e virou o Brasil isso aí. Ninguém tem responsabilidade nenhuma com método, nem com critério, e vão atirando, e vão fazendo, e infelizmente essa gente está no poder. Então vamos tentar conversar um pouco. Para mim será um privilégio estar consigo até a hora que vocês tiverem paciência comigo. Maravilha, Ciro. Ó, já vou dizer de pronto, pode chamar a gente pelos nossos nomes, não precisa colocar, vamos ficar à vontade, porque aqui você vai ver que o bate-papo é bem descontraído. E eu queria começar, Ciro, perguntando para você, com base na leitura do seu livro, que eu já aqui de pronto te parabenizo, eu acho que é realmente uma obra muito, muito, muito bem preparada, muito qualificada, acho que enquadra bem os nossos debates. Você mostra uma capacidade de transitar entre várias esferas do conhecimento, e a gente tem a impressão que está ouvindo você falar, né? Então, é o teu vocabulário ali, são as suas expressões, e eu acho que ele é um excepcional pontapé para a gente poder debater. Mas todos os livros, infelizmente, passam pela dificuldade de sobreviver à marcha da história. E o seu, eu acho que até agora ele está indo muito bem, ele está envelhecendo muito bem. E eu espero que ele continue envelhecendo bem e que ele seja sempre aí uma orientação para a gente debater. Então, eu quero começar perguntando para você, com base no tempo decorrido entre a publicação do seu livro e este estardalhaço em toda a geopolítica, o arranjo produtivo mundial, as economias, os sistemas de saúde mundo afora, a gente está vendo, está observando uma mudança sísmica na geopolítica mundial e que a China vem agora acelerando o seu processo de estabelecer convênios e consórcios com vários países, chegando, né, do Pacífico ali até, vamos dizer, o centro da Europa, e minando a unidade europeia que foi sacrificada por eles mesmos, né, pelos próprios erros ali da União Europeia. Como que você faria uma análise inicial enquadrando o contexto geopolítico para a gente poder, então, entrar nas restrições que vão se impor sobre a definição de um projeto nacional? Esse é o começo da resposta. Um projeto nacional precisa se assentar em duas pernas que não são da reflexão média, não é, da disputa política e partidária brasileira, muito rasamente, e da opinião pública popular, ainda menos. Uma perna é a questão da defesa, que a gente pode ter ocasião para conversar um pouco, deixamos aí para o outro lado, pensar aqui na capacidade de dizer não, é? Numa estrutura dissuasória em que a gente projete nossos interesses nacionais com a capacidade de dizer não. É a única coisa que o Brasil quer de uma estrutura dissuasória de defesa tecnológica, moderna, e muito longe dessa coisa que está acontecendo aí. A outra perna é uma política exterior que saia dessa dicotomia de mascate ou na melhor homenagem que eu possa fazer, mas as de militante da UNE.
sabe? Essa política não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa ter uma política exterior que seja guiada por dois grandes blocos de interesses. Ambos são muito pragmáticos, embora nesse mundo sofrido que o nosso povo está, pareça ser diletantismo refletirmos sobre isso. Mas o conceito, né, a posição do país no mundo, a forma com que os interesses do país são simpático ou antipaticamente refletidos, para começar, estão rasgadas na história contemporânea do Brasil. Então, o primeiro grande bloco de tarefas da nova política de política de relações exteriores que eu advogo para sustentar esse novo projeto nacional se assentará numa revisão modernizada dos princípios do Barão do Rio Branco. Então, algumas coisas simples de falar, mas muito complexas, nas quais o Brasil está na contramão, virando um par internacional. Solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, respeito à autodeterminação dos povos por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Tudo isso são idealismos que precisam ser, de novo, objeto da disciplinada conduta brasileira, porque isso é que permitiu, por exemplo, a Oslo, na Noruega, preparar um acordo extraordinário dos palestinos com os judeus, lá ainda no governo Clinton, aquele célebre aperto de mãos do Arafat com Shimon Peres e com Yitzhak Rabin. Porque você se preserva num conceito moral que, na construção sofrida de uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, o Brasil saiu dessa posição e tem que voltar. A segunda vai mais imediatamente à sua questão pragmática do hoje. O Brasil tem que buscar um lugar na ordem internacional em que, basicamente, guie a sua pretensão, seus acordos regionais, seus esforços multilaterais, por três grandes questões bem pragmáticas e objetivas. As três extremamente difíceis, porém absolutamente necessárias para o Brasil, e já vou antecipando uma vacina, em tempos de pandemia, né? Uma vacina às gravíssimas interdições que nós temos, estrategicamente, que estão sendo agravadas, para nos afirmarmos como uma nação desenvolvida. Então, o que é que nós vamos buscar? Um regime de preferências comerciais e industriais, já vê como é o tamanho do problema. Segundo, buscar um regime de transferências tecnológicas sensíveis, um fast track, especialmente em alguns setores onde a questão de escala e a premissa tecnológica que nós temos nos permite acelerar um pouco mais. Vai ser mais difícil em satélite, em chip, mas é mais simples no complexo industrial da saúde, no complexo industrial da energia, petróleo, gás e bioenergia, enfim. E o terceiro, um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods, as instituições de Bretton Woods. Não é? Então, esses dois conjuntos de coisas é o que eu advogo. Começando como? E se eu estiver sendo longo, enfim, é a inspiração dos mestres que estão aí me inspirando. Eu fiquei muito excitado com esse nosso encontro, porque, enfim, vocês são de fato aquilo que eu falei e não é para agradar, não. A pena é que a gente não tem um liberal, sabe, sério, que, respeitando o método, venha discutir também, porque nós estamos separando as ilhas. E eu, por exemplo, discuti em Londres um debate com o Roberto Campos. Imagina o meu nervosismo, um homem extraordinário como aquele, de quem eu discordava profunda e definitivamente, mas com quem eu dava passo por antepasso com muito cuidado e zelo para dizer, mas meu mestre, meu professor, e como é que fica e tal. Enfim, mas hoje, enfim, não existe mais ninguém, a não ser o filósofo lá que se diz pensador, não vale nem a pena repetir o nome. Enfim, mas mesmo no campo dos intelectuais orgânicos do PT, eu sinto falta, sabe, de uma reflexão estratégica, porque o PT é a principal organização da esquerda brasileira e o debate foi paralisado por conta do pragmatismo eleitoral, do calendário, dos traumas que o Lula sofreu. Nós não temos mais nenhuma agenda de debate no Brasil. Mas, enfim, voltando aqui, na questão da política exterior, o primeiro passo é reestruturar o Mercosul. Da minha assinatura lá no Tratado de Ouro Preto. Qual era a intenção do Mercosul? Já vale muito a pena, não estou aí devassando nenhum segredo de Estado, que agora a gente já possa esclarecer. Na data, havia uma pressão monstruosa, e o Fernando Henrique aderiu a ela, por uma pressão direta, pessoal, isso aí já é segredo de Estado, do Bill Clinton. Eu assinei uma ata que o Itamar fez, mas havia uma pressa por estabelecer uma área de livre comércio das Américas, a ALCA. Então, nós meio que atropelamos o calendário para encorpar a resistência
não é porque o Chile tinha ido embora, a Colômbia tinha ido embora, e eles estavam já circulando no Paraguai e acertando coisas constrangedoras, como base e tal. Então, nós corremos, e a ordem tanto da Argentina quanto do Brasil, as instruções que eu recebi do presidente Itamar, era não engasgar com mosquito. Né? Temos que estabelecer o Mercosul, botar em vigor isso e tal, para a gente agora já ter uma trava, não é? Em que nós vamos ser pressionados em bloco e não mais isoladamente e tal. Isso tudo está esgarçado, porque a agenda de construção do Mercosul tinha pretensões. Os memorandos que valem a pena ser recuperados, falando ainda em política exterior, falavam de coisas muito audaciosas. Não é? Nós falamos em uma moeda comum no futuro. Nós falamos nisso, a coisa que a União Europeia galgou, a gente falava nos memorandos. Mas coisas antecedentes, o regime tributário, o regime previdenciário, as condições, controles fitossanitários, uma série de questões, não é? Para equilibrar, enfim, em direção a uma comunidade econômica real, não é? Que pudesse extrapolar para a América do Sul. Isso é tanto mais grave em tempos de escala chinesa. Não é? A China está fazendo o mesmo trabalho aqui na Venezuela. Por uma agenda política, ela está lá estabelecendo o pragmatismo e já transitou do Brasil para a Argentina, o principal parceiro na América do Sul. Aconteceu já no governo Bolsonaro. E são coisas graves, gravíssimas. Né? Então, reestruturar isso, né? Na hora que o Paulo Guedes, inclusive, está falando, né? em agravamento unilateral, redução unilateral de tarifas, etc. O segundo movimento, mais importante, que eu acho, recupera também uma tradição extraordinária do gênio brasileiro quando ele aflorou. Que é assim, cada grande conflito internacional foi visto pelo líder brasileiro da data, pela liderança brasileira da data, como uma oportunidade, mais do que um risco. O Getúlio, só para dar um exemplo mais pragmático, o Getúlio ficou ali na neutralidade em relação à guerra, lembrando que os americanos também estavam na neutralidade. Né? Só saíram da neutralidade quando o Japão, já sufocado pelo embargo de petróleo, não viu outra alternativa senão fazer o ataque e tentar, enfim, todo mundo conhece essa história. Né? Mas eu quero voltar. O que é que o Getúlio faz? O Getúlio transita ali na neutralidade, em articulação com o Perón. A Argentina transitava na neutralidade. Ambos nacionalistas, preocupados com os efeitos do trauma, enfim. E, no limite, quando os planos de ocupação de um certo território brasileiro no Nordeste foram comunicados, né, pelo próprio Roosevelt ao Brasil, o Getúlio, então, percebeu que estava na hora, não é, de um recuo estratégico e estabeleceu algumas condicionantes. Uma delas, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, uma delas, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que era a premissa de uma base industrial. Naquela data, era indústria de base, era condição sine qua de uma industrialização. O velho Geisel, não é, com todas as deformações que não devemos deixar jamais de denunciar, num regime ilegítimo, ditadura, etc., etc., mas guiando-se pelo mais genuíno nacional-desenvolvimentismo, né, o velho Geisel revogou o acordo militar com os americanos e estabeleceu um acordo atropelando uma série de restrições internacionais para transferência tecnológica nuclear. Então, aí Angra 1 e Angra 2, e a passo de carga do Manco, Angra 3, que, infelizmente, nós vamos ter que pensar, porque é a questão da energia no Brasil. Esta é uma ocasião de ouro, Roncaglia, é uma ocasião de ouro. O conflito entre China e Estados Unidos não nos obriga a tomar lado. Volto a dizer, não é um pragmatismo. A gente deve estar, neste conflito, ponderando naquele primeiro conjunto de valores. Solução pacífica dos conflitos, não intervenção, respeito à autodeterminação dos povos, por uma ordem jurídica assentada por uma ordem internacional assentada no direito. Vou repetir isso para ver se a gente populariza o assunto e não na violência. Porém, naquele outro bloco de interesses, o Brasil pode perfeitamente recelebrar suas relações com a América. O Trump saiu. Né? O Trump saiu. Essa ideia do Brasil ter aceito durante o governo Bolsonaro, né? Durante o governo Temer, né, aceitou passivamente virar um protetorado norte-americano, inclusive com grande cumplicidade da cúpula militar brasileira, isso não nos serve. Nunca serviu aos próprios norte-americanos. Eles não respeitam o vassalo. Os norte-americanos respeitam os ingleses, contra quem eles foram à guerra. E eles têm hoje uma relação de extrema cumplicidade internacional, global,
mas ali tem sangue na origem dessa crise. Respeita os franceses, né, que estiveram ali também, né, em apoio a eles na confrontação, respeitam os russos e respeitam profundamente os chineses. E o Brasil já teve momentos de grande respeitabilidade, embora para nós, não é, a zona de influência norte-americana também impeça de nós um desenho, né, de uma relação especial, que em qualquer circunstância tem que levar em consideração dois conjuntos de valores. Primeiro, nossa tradição judaico-cristã. Nós somos a nação mais parecida com a América do Norte do mundo. É uma coisa impressionante como nós parecemos com eles. Grande território, um melting pot importante, não é? Tensões, enfim, escravidão. Para o mal e para o bem, nós somos muito parecidos. Mas nós temos que levar em consideração o papel vergonhoso, repetido recentemente, em governos democratas, como Barack Obama, de, sabe, guerra híbrida, de espionagem, que eles tratam de estabelecer isso como se isso fosse uma paranoia. Mas, veja, vou terminar aqui para não ser muito mais longo. Eles determinaram, por uma lei unilateral deles, que qualquer empresa global que seja cotada em Wall Street, que é a Bolsa de Valores de lá, só para o nosso telespectador, ou que tenha o mercado norte-americano como destino ou origem de algum componente, transforma em jurisdicionado da justiça americana esta empresa. E, por causa disso, uma sentença botou um cidadão dentro da Embraer, um cidadão norte-americano dentro da Embraer, nas antecedências do acordo felizmente malogrado, com a Boeing, e no governo Dilma, não só espionar a própria Dilma, como meter um cara na Petrobras. Um cara com pleno acesso a tudo, não é? E eles sabem o que é espionagem industrial, eles sabem o que é, enfim. E a gente aqui fica de pato, não é? Com esses generais aí de pijama, não é? Fazendo de conta. Nós temos hoje um almirante, um general, oficial-general das Forças Armadas Brasileiras, sob comando do Comando Sul dos Estados Unidos. O que é o Comando Sul dos Estados Unidos? Na geopolítica deles, é a Quinta Frota, que se projeta no Atlântico Sul e que foi ressuscitada a partir do petróleo, do pré-sal. E essa Força Sul, todo mundo sabe que os norte-americanos não têm nenhum território no Atlântico Sul, abaixo da linha do Equador. É a força de vigilância dos interesses estratégicos americanos, especialmente na América Latina. Maravilha, Ciro, uma excelente, brilhante abertura. Eu vou aproveitar agora. Escreve na fila aí. Não, já estão. Todos já estão inscritos. Se o Ciro tiver até às 6 da manhã, até lá que a gente vai. Brincadeira, Ciro. Tamo junto, com o maior prazer. Eu já vou acionar de novo a sua assessoria para a gente já marcar a próxima, para a gente continuar. Mas antes da gente continuar, eu queria passar aqui, Ciro, a fala do nosso querido amigo Fausto Oliveira, que conduz brilhantemente o site Revolução Industrial Brasileira, e ele tem 1 minuto aqui no Conexão Xangai, e ele fez uma fala especialmente em homenagem à sua presença. Vamos escutar. Olá, amigos do Conexão Xangai, aqui o Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira. Aproveitando que a presença do Ciro Gomes hoje no Conexão Xangai abrilhantando o debate, eu queria saudar a ideia de projeto nacional. Felizmente, a ideia de projeto nacional voltou para o debate brasileiro. Projetos nacionais são uma pré-condição para o desenvolvimento de países que precisam superar condições muito diferentes de competitividade das suas economias e também de bem-estar das suas sociedades. Japão fez, Coreia fez, China está dando um banho de projeto de desenvolvimento, Taiwan também fez. Todos os países que precisaram superar o atraso estrutural fizeram projetos nacionais. E o Brasil tem direito a fazer um projeto nacional. O Brasil, mais do que isso, tem uma obrigação histórica de fazer projeto nacional para se desenvolver. Projetos nacionais não são sempre iguais. É evidente que se precisa achar a cara brasileira de um projeto nacional. Um projeto nacional brasileiro. Mas isso, que nós hoje tenhamos um debate que inclua a ideia de projeto nacional, deve ser saudado por todos nós como um avanço rumo à superação da pobreza, à superação do subdesenvolvimento no Brasil. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Ciro, reage. Eu sei que você escreveu um livro sobre isso. Mas veja, eu sustento para discutir que pouco importa a retórica, porque esse é o território da propaganda ideológica. Se nós tivermos, e isso é que os liberais se recusam a aceitar como método,
Não há nenhuma experiência civilizatória exitosa, nem na história da humanidade, nem uma sequer, nem na atual geografia do planeta, que por detrás você não vai encontrar, volto a dizer, não interessa a retórica, não interessa a propaganda, não interessa... O que interessa é o empírico, é o observável. Você vai encontrar em 100% dos casos um Estado forte, muito forte, apurada essa fortaleza na capacidade de intervir na economia, né, do seu ponto de vista da taxa de formação bruta de capital, de financiamento da infraestrutura, de financiamento da aceleração tecnológica, são coisas óbvias. Né? O pretexto, às vezes, é a guerra, a defesa, o pretexto é a corrida aeroespacial, que é o caso norte-americano. Mas você vai encontrar também instantaneamente o empresariado ali, o que é uma homenagem que nós fazemos aos liberais. Eu não dispenso o papel central que o empresariado, o empreendedor, tem em todos os experimentos exitosos da humanidade. A China é um exemplo mais recente, não é? A Coreia do Sul, lá atrás, quando o general MacArthur introduz a mano militar, a mudança, a modernização do Japão feudal, ele faz a reforma agrária. Faz a reforma agrária no Japão e ele cria o MIT, Ministério da Indústria e do Trabalho, que é de onde vem todo o esforço de superação do atraso japonês e para se tornar rapidamente, muito rapidamente, sem nem dos elementos centrais da tradição de riqueza, que é um solo generoso. Eles não têm um grama de minério de ferro, eles não têm uma gota de petróleo, e para plantar ali é uma coisa que tem até prédio para plantar em andares, e eles, por inteligência sofisticadamente tecnologizada por uma educação que também foi fundada nessas bases, embora haja milenar tradição cultural do Japão, predispôs a sociedade japonesa a isso. E o terceiro é o investimento em gente. Então, são esses três elementos, quer dizer, em coordenação. Eu lamento dizer, como democrata, e para mim só presta se for em regime democrático, mas nem sequer a democracia é essencial. Você vai encontrar experimentos de êxito civilizatório não democráticos, pelo menos do ponto de vista da democracia, o modo judaico-cristão ocidental de entendê-lo. Não é? Os chineses não compreendem isso, e a gente não pode olhar os chineses com os olhos da nossa tradição. Os chineses, imagina você ter um ambiente liberal, no estrito senso, com 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar. 1% de miséria, a gente já viu aí o que é a população do Brasil passando fome. Então, e eles não têm essa aspiração e a gente tem que compreender tudo isso. Mas o fato é que Estado forte, empresariado convergente com o consenso ou a hegemonia estabelecida e uma universidade para ficar na cabeça do processo de investimento em gente são os elementos centrais do desenvolvimento. E volto para homenagear o nosso professor, com quem eu quero estar logo mais. Desenvolvimento industrial, e esse é o problema do intelectual da periferia da Europa. Né? A Europa está vivendo sua realidade. Né? Então, há um processo de desindustrialização substituído por um serviço sofisticado, agregado a uma indústria. A indústria tradicional não responde mais à questão do emprego, e isso parece ser realidade para nós. Não é. O Brasil tem uma agenda do século XIX por cumprir, reforma agrária, uma agenda do século XX por cumprir, indústria. Sem indústria, nós não vamos pagar a conta, porque a aspiração de consumo do nosso povo refere-se a um padrão que nós estamos cada vez mais distante de conseguir oferecer, por tecnologia, por financiamento, por falta de escala, e a conta não fecha, sabe? Ciclicamente, as commodities bombam, a gente paga a conta de um ciclo consumista popularizante, etc., e depois quebra, porque o buraco na conta de manufaturados aparece, deprecia a nossa moeda, ou o filme velho, não é? Que vai começar de novo agora. E a agenda do século XXI, para não esquecer que é a economia do conhecimento, essa que é dramaticamente difícil. Nós temos que tocar as três agendas simultaneamente. Né? Perfeito. Vamos aprofundar isso. Paulo Gala está inscrito, depois Wallace Moreira e, por fim, Elias Jabbour, para terminar a primeira rodada. Vai lá, Paulo. Bom, prazer enorme estar aqui com o Ciro. Eu queria fazer um registro, Ciro. Bom, primeiro, o seu livro Dever da Esperança é fantástico, né? Eu fiz um vídeo lá no canal em que eu chamei o livro de Manual da Presidência da República, né? Que realmente eu achei muito
no ponto, assim, você vai no ponto. Mas o registro que eu queria fazer não é desse livro, é de um outro livro seu que você escreveu, acho que em 95, 96, que era O Próximo Passo, que foi um livro que eu li à época, eu era novo ainda, considero um cara meio novo ainda, mas eu era bem novo, estava na faculdade de economia, e foi um livro que me influenciou muito. Acho que você escreveu com Mangabeira Húngara até na época. Na época, lá no lançamento, peguei esse autógrafo, foi em 95, 96. E esse livro, ele já tinha muitos dos elementos que me influenciaram, obviamente, meu pensamento, e de toda uma geração. Até num certo sentido, eu acho que aqui, no Conexão Xangai, tem muito das suas ideias que vieram lá de trás, né? Porque eu me lembro bem que você era muito crítico do Plano Real e da turma do Plano Real, daquela época, do FHC, né? Até minhas fontes me contaram que você virou ministro porque o Itamar quis que você fosse ministro, porque o FHC e o time econômico não queria você de ministro. Na verdade, você virou ministro por opção do Itamar, né? Que já... Aqui também não sei se é segredo de Estado, não sei se isso já é público, mas eu tenho fontes fidedignas que me disseram isso, né? Agora não tem jeito, né, Paulo? Agora já é de domínio público. É o famoso off do Elias, né? Ou seja, os meus offs que eu falo para 10 mil pessoas, né? Já uma dica, quando vocês quiserem um off que tá on, fala com o Paulo Gala. Já deu tempo para abrir os arquivos, já é mais de 2, 3 décadas. Porque, obviamente, estava claro ali que a sua visão era uma visão nacionalista, alinhada com a visão do Itamar, e que não era a visão, pelo menos, que se tinha na época, e depois no Plano Real, acho que mais ou menos isso ficou claro, né? Toda a sua crítica do Plano Real, que, aliás, está muito bem colocada nesse último livro, deixa isso de maneira bem clara, né? Todo o projeto brasileiro ali, que eu gosto de chamar do projeto de Washington, do consenso de Washington, né? Que tem... talvez o seu grande representante no Manhattan Connection, né, que a gente fez a brincadeira aqui de fazer o Conexão Xangai. Então é só para dizer que o Conexão Xangai, num certo sentido, também é seu filho, porque lá atrás aquelas ideias, né, me inspiraram e nos inspiraram. Eu também, enfim, tentei influenciar aqui meus amigos e tudo mais. Então eu queria fazer esse registro e queria, a partir disso, já fazer uma virada para uma pergunta que, a meu ver, é a das mais... importantes e que é o nosso grande desafio, eu acho, Ciro. Isso eu queria te ouvir como um agente, não um observador, um agente principal, né, da cena brasileira, em todas as posições que você ocupou, de ministro, em governo, de crítico, de empresário, enfim, você realmente é um dos brasileiros que mais conhecem o Brasil disparado, né? E a pergunta é a seguinte: como é que a gente, a partir de tudo isso que você já colocou, como é que a gente coloca a elite brasileira junto nesse barco do desenvolvimento econômico e do Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? E aí eu explico, né? Porque quando a gente olha para a elite americana, para a elite coreana, para a elite japonesa, para a elite alemã, é evidente que tem uma elite lá que é bilionária, que tem muito dinheiro, que tem o poder, só que todas essas elites estão embarcadas num projeto industrial tecnológico, num projeto de sofisticação produtiva, né? Se você pegar, por exemplo, a Coreia, né, claramente eles têm uma elite bilionária. Até mesmo a China, do Elias Jabbour, tem muitos bilionários, tem uma elite poderosíssima que agora começa, inclusive, se chocar com o Partido Comunista, né? O Partido Comunista está meio com a pulga atrás da orelha porque a China é o país que mais cria bilionários no mundo, né? Então isso é uma coisa que está meio incomodando. E no Brasil a gente também tem essa elite que é poderosíssima, que é bilionária, só que ela não embarca num projeto industrial tecnológico, porque ele tem, por vários motivos, talvez o principal dos quais, na minha visão, é porque ele é muito arriscado. É muito arriscado você se lançar no desenvolvimento tecnológico, de novas empresas, novas marcas, conquistar o mundo, inserir a economia de uma maneira, vamos dizer assim, produtivamente integrada com o resto do mundo, né? Não é um negócio trivial, né? É muito mais fácil para a elite ficar retraída ali no patrimônio, nos juros, na renda, nos imóveis, e está tudo certo, né? Então, mas, por outro lado, não existe um projeto nacional possível sem que essa elite entre no barco também, como você mesmo colocou, né? Então, eu não acho que a elite brasileira seja contra o progresso ou contra o investimento industrial, contra o avanço tecnológico. Eu acho que ela tem medo, porque são riscos enormes, né? E na conta de custo-benefício deles, fala, não, vamos ficar lá no Condado da Faria Lima, os nossos imóveis estão se valorizando, as terras estão bombando, o preço dos imóveis subiu, estamos vendendo, está tudo certo, né? Não vamos mudar, né? E, enfim, então eu queria te ouvir como é que você reflete sobre essas coisas, porque imagino que você, não mais do que ninguém no Brasil, saiba de tudo isso que eu estou falando. Eu queria mesmo ver a sua reação, né? Bom, primeiro,
como que a gente vai combinar com os russos? Essa é, em essência, a pergunta do Paulo. Não, veja, não é provável que a gente consiga combinar com os russos. Essa primeira é uma questão que tem que ser colocada centralmente, e é uma questão que frequentou os brasileiros dos anos 30. Só para a gente não achar que estamos aí numa situação nova, original, embora seja uma situação bastante complexa e difícil. Mas é bom recuperar lá atrás para que a gente saiba que há caminhos para que, não sem muita dificuldade e risco. Isso é uma inerência, porque conservar é mais fácil, né? É mais fácil. Quem quer mudar vai correr risco. A primeira grande questão é a afirmação de uma hegemonia moral e intelectual, que eu chamo de Gramsci, né? Então, eu peço do Gramsci, aí o Jabu me ajuda a acudir, embora com a sua devida crítica, né? Que é a questão de afirmar uma hegemonia moral e intelectual. Então, hoje, essa hegemonia moral e intelectual está perdida, mas a hegemonia do outro lado também está perdida. Então, é um momento, é um fim de ciclo histórico, é o que eu estou pensando que está acontecendo no mundo e no Brasil especialmente, né? O que eu estou querendo dizer? A crise na Europa fez nascer a concepção neoliberal. E entre nós aqui, ela foi tão toscamente aplicada que nem o mais ortodoxo neoliberal se reconhece nessa maluquice que se faz no Brasil. E eu vou chegar ao ponto que é basicamente o juro alto. 40 anos de juro exorbitantemente alto, acima da rentabilidade média dos negócios. Esse é o business. E é a chave pragmática de solução dessa questão traumática que você está fazendo. Mas vamos tentar assentar isso na história. Quando os ingleses, especialmente, perceberam que estavam começando a perder a competição nos seus mercados europeus e em terceiros mercados para um novo produto industrial moderno, sofisticado tecnologicamente, que vinha do Oriente de forma cada vez maior, de volumes, desonerado da cunha fiscal do welfare state, eles tiveram uma intuição. Disse, olha, nós precisamos restaurar a competitividade sistêmica nossa, europeia, e o caminho aqui é tentar diminuir, né, as assimetrias competitivas com esse produto que está chegando aí e ganhando territórios e mercados, etc., aqui no mundo, em terceiros mercados. Então, a ideia do Estado mínimo é coerente com isso, a ideia de aviltar salários, enfim, a partir do porrete na cabeça dos mineiros de carvão que a Margaret Thatcher faz. E eu digo sempre, para encaminhar a discussão e assentar minha crítica ao neoliberalismo em ambiente racional e não passional, porque o neoliberalismo não é um palavrão, é um marco de economia política vitorioso, de forma absolutamente extraordinária, a ponto de um idiota ter sido celebrado como um grande intelectual de vanguarda, que é o Fukuyama, que eu conheci lá em Yale, não é? Anunciando o fim da história. E o fim da história é o quê? O fim da história é cessado o embate, né? Vencido o embate da concepção soviética, do marxismo-leninismo com o capitalismo, e vencedores os capitalistas, a história acabou. Trata-se agora da humanidade que ainda não entendeu copiar, colar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte. Isso veio como uma onda, né? E pegamos aqui coisas muito toscas. O Collor, por exemplo, ouviu o galo cantar, não sabe aonde, sentou o pé e não sei o que. Tá aí o Fernando Henrique, que é um problema do esquerdista que perdeu a crença. Isso, normalmente, quando o cara é esquerdista e ele perde a crença, ele perde o chão do manualzinho marxista-leninista, que era simples de praticar e tal, era uma questão até de fatalidade da história, ele ou vira um generoso estimulante do debate para ver o que a meninada está pensando, o que os jovens estão pensando, como é que a contradição ainda viceja, ou ele vira um cínico. E a esquerda brasileira virou cínica. Os principais protagonistas da esquerda brasileira, inclusive com todo respeito ao meu querido amigo, hoje nós estamos num embate pesado, mas eu não deixo de considerá-lo no campo das amizades, o Lula. Então abriram mão. Abriram mão porque vamos imitar a Europa. O que a Europa está fazendo? A Europa, como sempre foi o pensamento brasileiro, tirante Caetano Veloso, né, que é sebastianista, que está vendo que o eurocentrismo não resolve, nem sob o ponto de vista do marxismo-leninismo. São pistas importantes, mas não consulta a nossa tropicalidade, sabe, a renitência de 3 séculos e meio de escravidão, a presença de uma igreja no passado, de novo, 3 séculos de inquisição, queimando gente, não sei o quê. Então, isso são coisas muito, muito pesadas aqui na nossa realidade, né? O mundo tropical tem sempre uma dificuldade adicional pelas
pela biodiversidade extraordinária, acaba a gente tendo malária, enfim, tem muitas especificidades que pedem isso, e não é o que eu quero refletir agora. Então, veja, ou a gente se livra disso e tenta construir, para além de um projeto nacional, nós temos que construir um pensamento autônomo. Eu admiro muito vocês por isso. Sabe qual foi o último intelectual, sob o ponto de vista da economia, com quem eu tive a honra e o privilégio de conversar, e que morreu muito frustrado, sabe, com medo de que o Brasil não fosse mais uma nação, e sim um grande acampamento? O Celso Furtado. E o Celso Furtado é de esquerda porque a ditadura era idiota completa. O Celso Furtado era um cara inteligente, lúcido, extraordinariamente... e patriota, amava o Brasil, queria emancipar o nosso povo, e tinha caminhos bastante enfim, nada revolucionários para ficar aqui na negação dessa estupidez fascista que lá e cá, né, governa o debate brasileiro. Então, agora, né, como é que a gente ganha essa nova hegemonia moral e intelectual? Esta fórmula de bolo neoliberal fracassou, não tem mais quem sustente. Sabe qual é o último boboca que defende isso? É o Paulo Guedes. E seus pretensos sucessores, sabe? Marco Lisboa, essa turma aí, do economista de televisão, que enfim, desconsideram as obviedades da vida real, não conhece o Brasil. Mas, assim, o Larry Summers, que foi meu contemporâneo quando eu fui ministro da Fazenda, secretário de Finanças dos Estados Unidos, era contra o real. Essa história a gente precisa conversar um pouco mais sobre as antecedências do real. Ele veio dar esporro no Pedro Malan, lá numa reunião da FMI em Madrid, e eu troquei do inglês para português para dizer que quem manda no Brasil somos nós. Ele, pardon me. Aí o Pedro Malan ali com aquela fineza dele, tentando corrigir as coisas. Eu agora estou melhorzinho um pouco, mas enfim, mas é só um pouco. Então, veja, hoje o Larry Summers está teorizando sobre uma coisa que nem eu estou convencido, que é essa nova teoria monetária, a ideia de que você pode transformar a emissão monetária num mecanismo estrutural de financiamento. Eu quero... Me explica um pouco mais, sabe? Me explica um pouco mais... enfim, e agora os sinais de inflação dos Estados Unidos talvez encerre essa brincadeira. Na verdade, são todos deserdados da mitologia neoliberal que nos foi vendida como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria. Aquele livro lá era a intuição, que era a partir de uma premissa. Qual era a premissa? Ora, a economia move riquezas, move finanças, mas move pessoas. Aí, qual é a lógica liberal? Eu destruo as fronteiras nacionais para a circulação de riquezas materiais e finanças e restringo gravemente a circulação de pessoas. Então, espera aí, isso não é liberal. Isso não é propriamente o que Adam Smith imaginou. E a grande pergunta que eu fazia naquele livro é, tá bom, se a gente liberalizar os fluxos de imigração, o que é que vai acontecer? As hordas dos nômades, dos bárbaros, vão destruir o centro dinâmico da economia do mundo, ou o dinamismo econômico do mundo vai se espalhar? Evidentemente que os bárbaros destruiríamos os centros dinâmicos. E isso é dramaticamente verdade hoje com as disrupturas tecnológicas, com a complexidade que tomaram, em que a contradição agora está lá na Califórnia, ali do outro lado da rua. O Google... E aqui do outro lado, um McDonald's com um migrante que não tem jornada de trabalho, não tem salário fixo, o cara ganha $1 milhão por um insight que vai ter numa coisa qualquer de algoritmo, e do outro lado da rua está um mexicano, migrante ilegal, ganhando um salário vil que não paga nem sequer a comida dele. Isso está acontecendo lá na Califórnia hoje, está acontecendo no norte da Itália versus centro-sul da Itália. E o Brasil, então, sob o ponto de vista do mundo, nós estamos ficando perigosos e desastradamente para trás. Ganhar essa hegemonia moral com paciência, com humildade, com exemplo. Entretanto, isso vai demorar um século para a gente ganhar. Por quê? Porque a disfuncionalidade brasileira, para além da mitologia ideológica, é o rentismo. Ninguém neoliberal no mundo se reconhece nesta loucura que se pratica no Brasil há 40, 35 anos. Sabe, eu ando por aí no circuito universitário internacional, quando eu digo que a taxa de juros no Brasil, para descontar uma duplicata, hoje é de 42%, né? O cara pensa que é um erro de tradução. 42% ao ano, pardon me, é isso, 42%. Mas, meu irmão, o cheque especial, que é uma modalidade, é 250%. O cartão de crédito é 400%. Como? 450%.
Isso simplesmente não existe. E esta aberração, Paulo, é que criou essa disfuncionalidade no Brasil. Por quê? Em 1980, vocês conhecem isso melhor do que eu, quase 35% da produção brasileira, se depender do conceito de indústria, era industrial. Se a gente botar aí a extração mineral como indústria, 35%. Hoje é 9%. E aí vamos para a caricatura. Quem é o presidente da Fiesp de antanho e de hoje? Ex-industriais falidos, que aplaudiram todas essas políticas econômicas que destruíram seus próprios negócios. O presidente da CNI é um ex-industrial falido. Eu digo isso não é com nenhum prazer, eu digo com muita dor. E eles verbalizam, sabe, aquela história, o oprimido replicando a lógica do opressor. O cara destruiu o negócio dele. Só que ele é pobre na jurídica, quebrou na jurídica, e é rico na renda fixa. Essa é a distorção. E nós estamos fechando uma janela de oportunidade que se abriu em 2008, com a taxa de juros internacional vindo a zero, e o arbitramento da taxa interna do Brasil com lá fora ficou mais simples dos últimos muitas décadas. E nós estamos fechando a porta porque não vimos. A esquerda no poder não viu que era um negócio estressar a taxa de juros. E não é estressar a taxa de juros. Outro dia eu tive uma conversa com economistas, a maior parte mais conservadora, e eu estava dizendo para eles, olha, desculpa um pouquinho, eu não sou economista, então as heresias que eu falo são perdoáveis. Mas eu sou um certo testemunha privilegiado. Então, assim, como é que se forma a taxa de juros? Não, a taxa de juros é uma consequência da expansão da moeda e não sei o quê. Papapá. Eu conheço essas teorias todas, vocês são muito qualificados para melhor. Pois eu já vi uma taxa de juros ser formada de outro jeito. Como é que eu vi? Ministro da Fazenda, nas antecedências do Real, coordenador do grupo de trabalho, que era Pércio, André, Macha, Bracher, Winston, que eu tinha montado esse grupo para preparar a candidatura à presidência da República do Tasso Gereissati. Sabe qual era a ideia? A ideia era o seguinte, nós vamos fazer um plano de estabilização e vamos trocar a moeda por um dólar conversível ao par e não temos dólar. Então, nós temos que fazer a taxa de juros ir over para cima, o mais alto que for, não interessa. Vamos exagerar, porque se a gente errar para cima, a gente atinge o objetivo e vai trazendo para baixo. Então, era assim mesmo. Para quê? 3 finalidades. Prevenir a explosão de demanda agregada, que a cessação da espiral de preços crescia, tinha matado o cruzado não sei o quê, plano Collor, plano não sei o quê, plano Bresson, plano lá atrás. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, como se no Brasil isto funcionasse. Lá em Chicago, eles aprendem que quando encarece o crédito, a demanda agregada pelo encarecimento do crédito cai. Aqui no Brasil, a população, porque ninguém sabe disso lá fora, a população não faz esse cálculo, ela faz o cálculo se a prestação cabe no bolso. E a Casa Bahia não é uma Casa Bahia, a Casa Bahia é um banco. Sabe? O Ricardo Eletro é um banco, porque vende um micro-ondas e ganha 3 no juro, porque a população quer ter o micro-ondas, não tem renda para isso, e ele então descobriu essa chave, 12 vezes sem juros. Então, primeira providência, falha, bota lá em cima. Segunda providência, nós íamos destruir 30 anos de receita inflacionária do setor público e do setor financeiro. Sim, cavalheiros, a inflação no Brasil não era o que as manuais de economia dizem, uma doença da moeda. Não era mesmo, porque no Brasil nós inventamos a indexação, que está aí até hoje. Atenção, Marco Lisboa, a inflação do IGPM, que eu sei como foi criado, é de 37% nos últimos 12 meses. 37%. Por quê? Porque inventamos, eu vou botar nós aqui, eles inventaram um indexador sensível a dólar. Para quê? Para dizer aos estrangeiros que viriam para a privatização que o Fernando Henrique queria fazer, que no Brasil nós não podíamos dolarizar a economia, como o debate estava claramente acontecendo, mas nós daríamos a ele um indexador que era a mesma coisa de ser dólar. E aí está a brincadeira até hoje com o core inflation atacando com juro alto e inflação que subiu por causa do câmbio. Isso é um negócio de pirado, de doido completamente. Quem ouve lá fora isso não acredita, né? Então era essa segunda razão, substituir a receita inflacionária por uma receita de juro, porque não sabíamos a extensão da crise bancária que viria com a subtração da renda coisa. E terceira questão e chave de entender o nosso drama contemporâneo. Nós iríamos atrair, com a taxa de juros brasileira exorbitantemente alta, aparecendo no videogame de Wall Street,
ou da City em Londres, dizendo tem um doido acolá pagando overnight, sabe? 14% de juro básico, overnight, risco zero. Qual é o precedente de calote? Nenhum. Então vamos para lá. Então para quê? Porque nós íamos anunciar uma moeda conversível ao par com o dólar e não tínhamos dólar. Estávamos saindo da moratória do Funaro, que foi retoricamente anunciada como moratória, na verdade foi que faltou, o cara não tínhamos dinheiro para pagar. Aí todo um esforço imenso, plano Brad, não sei o quê, mas as pessoas estavam tateando se valia a pena ou não. Então, o juro alto, overnight, manda vir. Essas são as razões. Como é que se calculou essa taxa de juro? Alguém disse 10. Não, 10 é pouco. Mas assim, mais 10, porque está M1, M2, tá, não, bota 20, porque se errar, a gente puxa. E isto era assim, vamos fazer, porque isso resolve o problema. Essa é a razão da minha disfuncionalidade com a equipe lá e com o Fernando Henrique depois. Vamos fazer, porque depois a gente elege o Fernando Henrique, renova o Congresso e entramos imediatamente com um conjunto de reformas e então saímos desta loucura para preparar o país para um novo projeto. Então vamos, fizemos e no dia seguinte o Fernando Henrique pegou um paciente que era caso cirúrgico, em que nós anestesiamos com o real, né? O real foi isso, um antipirético, foi um anestésico, né? E levou para o baile funk. Levou para o baile funk e está aí a merda até hoje. Né? E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que, é que vai acontecer? Eles aprenderam a ganhar a eleição com juro alto, porque o juro alto anestesia o rico, o juro alto atrai dólar para cá, aprecia o real, né? Que destrói a nossa indústria, mas fortalece o nacional consumismo, o populismo. Sabe o que, é que o Paulo Guedes está fazendo, cavalheiros? Exatamente a mesma coisa. Na iminência do ano 2022. E nós vamos deixar isso acontecer de novo. O filme é de 99, a Dilma repetiu igualzinho. Igualzinho. E esse é o grande problema. Então, qual é a questão? Ganhar hegemonia moral e intelectual, escrever livro, participar de debates, tentar fissurar esta elite, dividi-la, porque você tem já um agronegócio que vê comunismo embaixo da mesa e atrás da porta, mas já sabe que vai levar uma porrada mortal se não adotar as práticas sustentáveis, sabe? De não matar índio, de não depredar floresta, de não trabalhar com gente em condição análoga de escravidão. A gente tem que dar uma porta para esse grupo vir. Né? Para esse grupo. Os industriais que remanescem, você tem aí um Benjamin Steinbrück, está aguentando. A China está com 25% do mercado de aços planos do Brasil. Benjamin já teve que se desfazer da unidade dele nos Estados Unidos porque foi forçado pela política industrial e de comércio exterior do Trump a vender a siderúrgica dele lá, porque a restrição das importações brasileiras, que é o que o mundo inteiro faz. O Josué vai ganhar a Fiesp. O Josué é industrial. A Coterminas é uma grande indústria que está acossada aí por câmbio fraudado, por contrabando no setor têxtil. Ele é um industrial vivo, ativo, severo, vai para a Fiesp. Olha os sinais acontecendo. Olha os sinais. O Josué conversa comigo. O Paulo Scaff, caramba, que é isso? Não é questão pessoal, sempre foi cavalheiro comigo e tal, mas que é isso? Não entendi nada. O presidente da CNI, o que o Robson entende de quê? Eu fui lá falar para eles, olha, destruir trabalho, introduzir insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica no mundo do trabalho, destrói o capitalismo. Aí levei uma vaia na CNI, esperei passar a vaia, deixa eu dizer de novo, repetir de novo. E tem mais o seguinte, agora eu vou anunciar, se eu for presidente, vai voltar tudo a estaca zero. Nós vamos abrir de novo uma discussão, porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, e o consumo de massa se afirma na renda do povo. Os senhores estão destruindo a renda do povo e não entendem porque estão fechando as suas indústrias e os comércios, etc. Você viu que o Biden te ouviu e colocou no discurso dele isso, você viu, né? Que o Biden falou exatamente isso. Eu acho que o Biden leu o seu livro, Ciro. Ele leu o livro, uma tradução e fez... Ele falou exatamente isso. Lisonjeiro que eu ouça isso, mas veja, isto daí, a minha solidão acabou. A minha solidão acabou. Mas isso aí é como os americanos se construíram. O Biden não está lendo a mim, o Biden está consultando a história norte-americana. Os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial como sexta potência do mundo. Emergiram dela depois de se economizar e não ter o seu território destruído como a primeira potência, por basicamente compra governamental. O complexo industrial até antes, militar. Né, Ciro? Se a gente voltar no Hamilton, né? Se a gente voltar à tradição dos Paulo do Hamilton, já está lá. Né? Os pais fundadores, os americanos, quando eu morava em Boston, quando eu estava em Harvard, não permitiam, isso é 95,
quando eu escrevi esse livro lá com Mangabeira, não permitia um banco regional. Eu tinha que ter minha conta no Bay Bank de Boston, de Cambridge, que é onde está a universidade, porque o Banco de Boston, do outro lado do Rio Charles, tinha que compensar o meu cheque 3 dias, 4 dias, uma semana. Costa a costa era 15 dias, ficava enlouquecido como é que o Brasil fazia. Pois bem, eles deram uma afrouxada, mas remanesce 5 mil bancos. E o pensamento progressista brasileiro, eu boto o Fernando Henrique, ganhamos 6 eleições com o nosso povo. Nosso povo não tem defeito genético, não. O nosso povo tem uma tragédia de vida que cansou. 6 eleições nos deram aos progressistas, à retórica liberal, moderna, ou social-democrata, ou socialista-democrata, ou de esquerda, blá, blá. 6 eleições. Sabe o que nós fizemos nesse período? Concentramos em 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. E aí, Paulo, vou voltar para o ponto final. Então, ganhar a hegemonia, fazer um esforço humilde, pedagógico, de conversar, trocar ideias, mas nós temos que ir para o poder e fazer a taxa de juros brasileira consistentemente estar abaixo da rentabilidade média dos negócios. É a única linguagem eficaz, objetiva. A única linguagem eficaz e objetiva. Eu sei que não se faz isso a martelo, não se faz isso com voluntarismo, mas as condições de praticar isso, nós precisamos ir avançar nessa direção. E esse é o sinal. Na hora que você... Basta ver o que aconteceu. Um governo de ultradireita, fascista, que não sabe nada do que está acontecendo, o Roberto Campos pega a taxa de juros e bota ela negativa, os fundos imobiliários explodiram. A Bolsa de Valores explodiu. E isso vai dar merda. Vai dar merda, porque ainda não é economia real, mas você sente claramente, a construção civil começou a sentir. É óbvio, se eu pago pelo governo e o sistema financeiro um juro mais alto do que a rentabilidade média dos negócios, essa economia para. Porque se eu sou ilíquido, como extensamente eu sou, eu não vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio que me rende menos do que o juro que eu devo para o banco. Óbvio. Porém, se eu sou líquido, eu não vou botar num negócio que é arriscado, que dá trabalho, que é burocrático, que tem fiscal corrupto, etc, não sei o quê, para ter um lucro menor do que o juro que eu boto na renda fixa. É essa a tarefa. Maravilha, Ciro. Eu quero já aproveitar... Lembrando, quando o Getúlio fez a Revolução de 30, ele fez contra tudo que havia posto de elite no Brasil. Que era o quê? Uma elite escravocrata, assentada no latifúndio, na monocultura, né, do café, e que fazia transa política em 2 oligarquias em Minas e São Paulo. 2. E o que é que ele faz? Ele funda uma nova burguesia brasileira. Ou ele cria um conceito de burguesia brasileira, né, inspirado nisso, né, no movimento tenentista, dá o direito às mulheres votarem, estabelece enfim, um sindicalismo de cima para baixo. E é isso que nós temos que refazer. Agora com a juventude universitária, sabe? Incubadora de empresa, né? Venture Capital, Seed Money, Angel Money, que a gente usa as expressões que nem sequer é o correspondente em português, assistência técnica, capacitação gerencial. Isso vai criar no Brasil uma nova burguesia, penso. Né? Luto, Maravilha. Sonho, desejo. Não, mas vamos para o plano. A gente tem que ter um plano, né, e segui-lo e fazer isso se tornar realidade. Eu quero já informar para a turma boa, nós já somos Trending Topics no Twitter, então, por favor, vão lá, retweetem, façam, né, girar, porque a gente está causando barulho aqui. Na sequência, Wallace Moreira. Ciro, antes de mais nada, grande professor. Um prazer falar contigo, por sermos da mesma região, nordestinos. Então, isso para mim é muito importante. E eu parabenizá-lo, assim, porque eu acho que você trazer o conceito de Projeto Nacional de Desenvolvimento para o debate foi muito importante, e é muito importante. Né? Em muitos momentos, no período recente, foi um debate que ficou restrito aos economistas desenvolvimentistas na academia. E isso, pela hegemonia do pensamento ortodoxo, neoclássico, né, a gente ficou muito à margem desse debate. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse debate, né, sobre a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. E veja, as instituições multilaterais, o Fundo Monetário Internacional, a UNCTAD publicou um relatório sobre isso. Eles reconhecem, primeiro, o declínio das ideias neoliberais, há claramente um declínio desse projeto, um fracasso desse projeto, o Fundo Monetário Internacional reconhece isso. E a UNCTAD publicou um estudo mostrando que o mundo está passando por uma transformação de uma perspectiva produtiva com a indústria 4.0 e de governança, com os países identificando, né, a necessidade de fortalecer cadeias produtivas internas. Isso é de extrema relevância porque a Covid deixou muito isso em evidência. Por exemplo,
como você sempre cita, né, o complexo econômico industrial da saúde. Nós temos um potencial construído, né, que está sendo destruído por falta de investimento. Mas não só ele. E aí eu quero trazer isso para o debate, porque em 2008 nós criamos uma estatal que produz, que fabrica semicondutores, a única da América Latina, que é a CEITEC, né? E a CEITEC, veja, é óbvio que nós sabemos, enquanto estudiosos da temática, que existem barreiras a entradas, que existe um mercado estabelecido na economia mundial de produtores, né? Fabless, foundries, China, Taiwan. É óbvio que nós sabemos disso. E sabemos também que a CEITEC vai enfrentar dificuldades na construção dessa curva de aprendizagem. Então, rever o modelo, né, ampliar a política de estímulo é uma coisa, que é o que nós precisaríamos fazer. Por exemplo, nós temos o PADIS, que é um programa de estímulo ao setor de semicondutores que está sendo destruído. E nós estamos agora tendo o fechamento da CEITEC. E você foi uma das pessoas que levantou a bandeira de fazer a crítica, de defender a CEITEC. E por que eu estou contextualizando isso? Porque, veja, quando a gente estuda projetos nacionais em outros países, o Paulo citou isso, o André também, nós identificamos, por exemplo, né, o Kim Lin, que é um professor da Universidade Nacional de Seul, eu sempre o cito porque eu estudo muito a obra dele, ele traz muito a ideia de você, olha, você tem que ter capacidade interna construída. Nós temos. Precisamos avançar nisso. Por exemplo, a CEITEC é um exemplo disso. A CEITEC, quando ela foi construída, ela teve uma aliança ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul, junto com o governo, Estado e formação de mão de obra qualificada. Nós temos mais de 100 pesquisadores. Veja que tanto a Carlota Pérez como a Mariana Mazzucato tuitaram essa semana apoiando, defendendo a CEITEC. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa temática, porque, veja, ela vai direto com a ideia de que você defendeu logo no início da sua fala, de que a gente precisa entrar nessa fronteira tecnológica. E veja, é uma janela de oportunidade. A própria Carlota Pérez escreveu um texto com o Soult em 1985, em que ela diz assim, olha, toda janela de oportunidade, de transformação teórica, econômica, de política e tecnológica, é uma oportunidade para países tardios, que é o nosso caso, adentrar, que é o que o Kim Lin, por exemplo, também faz. Mas veja, a gente precisa ter essas capacidades internas. E um desses elementos, esses atores, é o Estado e a nossa burguesia. E veja que o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, está destruindo essas capacidades. Por exemplo, a política de compra pública. Os caras abriram para o mercado estrangeiro, para as empresas internacionais, são 130 empresas estrangeiras, a maioria alemã e norte-americanas, se beneficiando dessas compras públicas. É que eles estão precisando de ajuda, os alemães estão precisando de ajuda, que eles estão fracos, os americanos também. Eu estou colocando isso, Ciro, assim, porque eu acho que não vai ser fácil reconstruir, dado o tamanho da destruição. E eu queria que você abordasse essa questão e a importância da CEITEC, em você defender a CEITEC. Se um possível governo seu, né, você retomaria a CEITEC, por exemplo. Sem nenhuma dúvida. Eu estou, inclusive, tentando ver se eu ajudo, e tenho feito provocações respeitosas, mas provocações ao Lula, de que ele, sendo o primeiro lugar na pesquisa e eu sendo o terceiro, se a gente fizer um fogo de barreira, a gente pode ajudar o Brasil hoje, antes de encerrar a tragédia Bolsonaro. Portanto, vamos lá, questões práticas. E eu não sou nenhum idiota, apaixonado, nem, enfim, por nenhuma coisa. Eu procuro raciocinar, refletir, me cercar de gente inteligente, que entende. Eu governei o Ceará, governei a economia brasileira, enfim, eu fui prefeito. Eu tenho, enfim, uma certa biografia que me apresenta. Não é? Então, veja, a CEITEC é uma semente que tem que ser multiplicado em várias outras sementes similares, em cima de dificuldade. Qual é a dificuldade que esses imbecis, vai me desculpar aqui a grosseria do termo, que esses imbecis não entendem? Ora, a dificuldade básica é que há três assimetrias mortais individualmente e juntas, absolutamente mortais para um país com as necessidades vitais do Brasil. A primeira assimetria é a personalidade e o custo do capital. Já refletimos bastante sobre isso aqui. Então, eu não posso estabelecer que a minha eficiência, a minha produtividade seja rebatida com benchmark sem dar um rebate deste ponto essencial de partida, que é a personalidade e o custo do capital no ponto de partida. Essa é uma assimetria. A segunda assimetria tem a ver com escala. Tem a ver com escala. Todo o vanguardismo produtivo mundial está nesse livro lá, já de 1995, 96. A escala significa a redução do preço do bem ou serviço à fração
do custo de produzir ou prestar o mesmo serviço ou bem em pequena escala. E a escala de uma economia é dado pelo ponto de partida do mercado interno e do perfil de distribuição de renda deste mercado interno de partida. Eu não posso exigir a eficiência de um camarada que tem pequena escala fazendo competir com o benchmark da larga escala. Eu brinco sempre que uma calça chinesa vinda de Xangai, produzida com 1 bilhão de unidades, chega mais barato na Sulanca de Caruaru, onde toda esta agenda Paulo Guedes, imbecil, né, que se pratica, já está praticada. Sabe, o gestante trabalhando 14 horas por dia, criança trabalhando fora da escola, não tem imposto, não tem cargo previdenciário, não tem carteira assinada, não tem sede, não tem nada, zero. E a calça chega mais barata por quê? Porque o ganho de escala é tão grave que basta o chinês ganhar, ainda mais arbitrando o câmbio, que é um assunto sempre central, mas eu nem estou botando nas 3 assimetrias mortais. E a terceira está no ponto, Wallace, que você colocou, que é o nível de maturidade tecnológica. Esse é um drama que a nova esquerda tem que parar para pensar. E eu tenho refletido com isso com intelectuais chineses que estão militando numa nova esquerda chinesa, né? Que é basicamente o seguinte: nós temos que começar a construir uma luta por uma nova institucionalidade que capture esses ganhos extraordinários de produtividade para o ócio ou para a população trabalhadora diretamente via uma tributação diferente daquela que temos hoje. Em nenhuma circunstância um país como o Brasil pode enfrentar essas 3 assimetrias. Olha o Ciro marxista-leninista aí, ó. É claro, mas enfim, eu leio tudo, eu procuro aprender tudo. Eu citei Adam Smith, você não deu a menor bola, mas tudo bem. Mas eu ia fazer um registro aqui que você começou com Adam Smith, porque a fábrica de alfinetes é exatamente o processo de ganho de escala que você está descrevendo. Agora eu leio mesmo é Paulo Gala, todo dia. Né? Opa. Não, agora fiquei lisonjeado. Aliás, eu preciso chamar a Mônica de Bolle, que é outra brasileira que está pensando com a cabeça e ela tem, não é, uma compreensão mais liberal da economia, né? Tem uma compreensão mais liberal, mas está percebendo essas obviedades que o Deng Xiaoping percebeu. Isso não importa a cor do gato, importa aquele Cássio Rato. Ele percebeu aquilo e deu os passos seguros que deu, não é, com grandíssimas interdições e gravíssimos conflitos e estão vencendo de uma forma modelar, exemplar. Basta lembrar que em 1980 o Brasil dava umas 10 Chinas sob o ponto de vista industrial. Quando eu lembro desse número, me dá vontade de chorar. E eu só não choro porque eu transformo em revolta e em militância. Mas então, veja, a questão de uma aposta no modelo tecnológico brasileiro é atenuada por algumas questões. Nós temos uma inteligência brasileira. Por mais que ela esteja sendo surrada, mandada embora, nós temos muita gente. Eu circulo nesse meio porque é aí que eu encontro segurança nas ideias que eu tenho procurado sustentar na defesa do Brasil. Quem estiver desanimado, dá um pulinho em Campinas, né? Passa ali no projeto Sirius, né? Conversa enfim, a COP no Rio de Janeiro, o Comperge, uma série de coisas assim que o Brasil é capaz de produzir. E aí nós vamos ter que fazer um plano mesmo, porque projeto é um plano. Desculpa o truísmo para vocês, estou falando para o nosso espectador. É um plano. Claro que há uma nova divisão internacional do trabalho que não é a mesma em que nossa ilusão nacional desenvolvimentista dos anos 30, 40, 50 não pode ser copiada com casca e tudo. Por quê? Porque, especialmente nesse componente, o tecnológico, era razoável o Brasil sair atrasado e copiar numa substituição de importações. Hoje isso não é mais praticável. A divisão internacional do trabalho ficou muito mais agressiva, muito mais dramática, mas não justifica, para dar exemplos aqui, eu tenho citado exemplos, para ver se a população compreende com a simplicidade necessária. Por exemplo, o Brasil está gastando de compra federal, a gente não tem dados do que são os estados e municípios, não temos dados da iniciativa privada, mas eu desconfio que pelo menos o dobro, mas eu vou ficar só com o que está documentado. 80 bilhões de reais este ano, antes da pandemia, ano passado, antes da pandemia, para não descaracterizar as importações da vacina, não é? 80 bilhões de reais no Complexo Industrial da Saúde. Aí eu avancei, já tem intelectual preparado, com tese de doutorado, PhD na Fiocruz, Carlos Gadelha, nesse caso eu conheço pessoalmente e tal, que levantou, cara, setor a setor, onde é que a patente está vencida, está prontinho para você, sabe,
compra governamental não é nenhuma distorção, está autorizada pelo nosso status de país em desenvolvimento da OMC, que o Bolsonaro se comprometeu com o Trump de tirar em nome de não sei o que, presença na OCDE. Veja, nenhum lugar do mundo abriu mão dessa ferramenta, a China não abre mão dessa ferramenta, e o centro da disputa da China com os Estados Unidos é isto: câmbio, que a China faz o oposto do que o Brasil faz há 40 anos, o Brasil fazendo câmbio para estimular o consumismo, e a China fazendo câmbio para estimular a parcimônia, o investimento, a competitividade no mercado externo. Pois bem, você tem o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Caramba! Ninguém acreditava que o Brasil tinha petróleo. Em 1932, comerciantes do interior do Rio Grande do Sul fizeram a nossa primeira refinaria, trazendo barril de petróleo de navio para fazer. Quando o Getúlio decidiu se criar a Petrobras, o relatório soviético e o relatório americano é que não tinha petróleo no Brasil. Nós fomos descobrir petróleo no pré-sal. Isso é um negócio absolutamente extraordinário que a engenharia brasileira produziu quando teve coerência, oportunidade, renitência na pesquisa, e foi muito rápido. Então, biocombustível pode rivalizar com a tendência do carro elétrico. Se a gente começar a ganhar escala, estabelecer um zoneamento econômico ecológico para não rivalizar com comida, é uma série de coisas que só o planejamento permitem resolver com inteligência, sem preconceito, sem interdição. E depois o complexo industrial militar. O complexo industrial militar, a gente gasta bilhões, sabe? E uma coisa patética, as comunicações militares brasileiras são processadas em satélite norte-americano. Vamos pro diabo. Sabe, a mira dos nossos barcos é GPS americano. Isso é ridículo. Se é assim, para que ter forças armadas? Vamos perguntar. Se é assim, para que ter forças armadas? Eu sustento que nós temos que ter forças armadas, mas não é assim. Não é assim. Negócio de 300 mil homens com garrucha para tirar de baladeira, de estilingue. Vamos pro diabo. Vamos parar de fazer merda, como tomar cerveja e comer picanha, não é? E passar esbórnia na cara do povo brasileiro, general boçal, matar um monte de gente no Ministério da Saúde e agora não ser sequer punido. É outro país que eu pretendo governar. E é com parcimônia e seriedade. Mas a questão tecnológica é o outro nome de soberania, Wallace. Só para te dar ênfase absoluta na tua questão. Então, aonde a gente tem um começo de conversa, o que for destruído eu reponho. O que for destruído eu reponho. Sabe, em novos materiais, semicondutores, né, nanotecnologia, né, essas fronteiras aí, em 100% dos casos o Estado está por trás. Em 100% dos casos o Estado está por trás. E isso vai consultar a própria ideia de uma nação soberana. Só para dar um dado, Ciro, o setor de semicondutores no mundo, só na Ásia, o nível de subsídio chega a 40%. Nos Estados Unidos e na Europa, aberto, chega a 25%. Subsídio aberto. Agora, bote a compra governamental, pretexto militar, pretexto dos sistemas todos. Isso é quase tudo. É quase tudo. E assim, nós não temos que ter medo disso, nós temos que botar isso em cima da mesa e dizer com clareza. Por quê? Porque é ridículo um país ficar processando suas comunicações militares por satélite estrangeiro. Espera um pouquinho. Francamente, o Brasil entrega a base de Alcântara para os americanos e vai pagar agora projeção de satélite na Rússia, na Ucrânia. Que é isso? Ô Ciro, eu só queria colocar um ponto, inclusive para reforçar a comunicação desse aspecto. Toda vez que a gente fala do CEITEC, as pessoas veem assim, mas dá lucro. Como se tudo aquilo que o CEITEC produz... Você citou 4 grandes setores, que todos eles são melhorados, aprimorados por semicondutores, por toda a tecnologia que está por trás. E as pessoas não têm, muitas vezes, entendimento de que o investimento estratégico, ele não necessariamente dá lucro, mas ele dá lucro indireto para a nação como um todo. Se a gente volta no século XIX, o pessoal chamava de dividendo nacional, que era uma forma de você enriquecer o país, muito embora isso não apareça direta e exclusivamente nos balanços das empresas que produzem esses bens. Então eu queria reforçar esse ponto, porque isso é bem comum no debate, né? É muito importante que se diga isso ao nosso povo, mas só para também não deixar eles com esse argumento, é só lembrar que a Eletrobras dá um lucro exorbitante, e eles estão correndo aí sem ponderar no preço, no valor da capitalização criminosa que estão precisando fazer, a transferência do controle. A BR Distribuidora era uma joia. No grande negócio integrado da Petrobras, era o melhor negócio, que nunca deu um dia de prejuízo. Nunca deu um dia de prejuízo.
Primeira providência dos privatizantes, sabe o que fizeram? Aumentaram por 14 o salário dos executivos da BR Distribuidora e expandiram o seu endividamento de uma forma explosiva e tal. Então, isso tudo é picaretagem. Essa é a grande questão que nós temos que enfrentar, porque a qualidade da presença de vocês no debate é isso. Porque eu sou o agressivo político e tal, mas vocês são pessoas que são acreditadas em fora das bolhas. E nós temos que dizer, caramba, que é isso? Então, o país agora, para fazer comunicação militar, atenção, o inimigo está chegando pela direita, aqui pela esquerda, eu mando isso pelo satélite que o inimigo eventualmente está processando. Isso é ridículo. Qual é Ciro, o lucro que dá um satélite militar? Nenhum lucro. Só para reforçar para a nossa nação. Só para reforçar seu ponto, o Trump percebeu que as comunicações americanas iam caminhar para a tecnologia de 5G, que é dominada por equipamentos telecom dos chineses. Foi isso que deixou o Trump revoltado em relação ao equipamento telecom 5G, porque ele viu que ele ia acontecer o que acontece no Brasil, por exemplo, né? Só para reforçar o que você está falando. E agora a tragédia da pandemia estabeleceu um elemento pedagógico amargo, amaríssimo, mas muito, muito importante, do ponto de vista do povo entender. O Brasil está no fim da fila porque não sabe mais fazer vacina. O princípio ativo nós sabemos fazer. Tem que importar máscara da China, importar monitor de UTI, importar respiradores da China. Nós no Ceará tivemos que contrabandear via Air Etiópia, porque os americanos estavam pegando avião que fizesse escala lá e estavam sequestrando os respiradores. Que é isso? Um país como o nosso, há 120 anos o Instituto Butantan sabe fazer vacina. Sabia. Há 120 anos. E essa gente nunca botou nada no lugar e é só destruindo, só entregando, só botando o país para trás, na ilusão de que nós vamos pagar o modo moderno de vida ao qual o nosso povo tem conhecimento e aspira a acessar. O menino da favela quer ter um celular, quer ter um tablet, quer ter o tênis Nike de Ultra Booster, não sei das quantas, que não sei o quê, que é bonitão e que não dá dor no joelho, e tá, e não tem renda para isso. E nós vamos iludir a nossa nação de 210 milhões de boca que vamos pagar esse modo moderno que nós temos direito de aspirar, trazendo tudo do estrangeiro e pagando com bode, milho, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Ô Ciro, agora eu vou pedir para o Elias falar. Ele normalmente traz para a gente uma visão bem elaborada daquele país que deu errado, que agora, né, que é a China, que faz tudo errado, não está conseguindo sucesso, demorou para sair da pandemia. Então ele sempre traz para a gente histórias de fracasso para dar uma animada aqui na história de sucesso do nosso Brasil. Piadas à parte, Elias Jabbour, você esperou pacientemente, vamos lá. Não, é que o pessoal tá... Ciro, primeiro, boa noite a você, e o pessoal está me provocando aqui para que eu faça uma defesa do marxismo-leninismo para o Ciro Gomes. Eu faço a defesa da seguinte forma: primeiro, que a China é autoexplicativa, e a segunda, que eu me tornei um desenvolvimentista, um nacionalista, graças a esse corpo ideológico, ou seja, eu me encontrei com você a partir do marxismo-leninismo, vamos dizer assim. Né? Eu acho que essa é a brincadeira que eu faço, né? Mas é uma contribuição, se eu não deixei isso claro, deixe que eu esclareça. É uma contribuição essencial ao pensamento da humanidade. Quando eu boto o leninismo, é porque o experimento organizacional, não é? A própria imaginação do Marx imaginava que era impossível, sob o ponto de vista nacional. Não é? Ele achava que era uma evolução fatal do capitalismo e até chegou à premonição de imaginar que seria onde começou a indústria, no Reino Unido, enfim, mas o pensamento é iluminista, sem nenhuma dúvida. Não, sim, e dialeticamente, aqui agora entrando na questão, eu acredito que a grande tarefa nossa hoje no Brasil, e é por esse lado que eu acabo te admirando, evidentemente, que tem que admirar, né, até porque você traz para o debate essa questão do projeto nacional, que inclusive, infelizmente, nós somos minoritários no debate hoje só tem 2 partidos políticos no Brasil que tem projeto nacional no programa, que é o PCdoB e o PDT, ou seja, que fala abertamente nisso aí, ou seja, nós somos minoria dentro da esquerda, inclusive, acho que é uma questão a se debater uma hora, não aqui, mas por que nós não empolgamos o Brasil mais, né? Ou seja, por que o discurso nacionalista, desenvolvimentista, não empolga mais o Brasil, e até porque eu acho também que alguém se diz de esquerda e não se dizer nacionalista, eu acho super estranho, acho de uma estranheza incrível, mas, enfim... Do ponto de vista do nacionalismo, vamos dizer assim, acho que o grande desafio nosso hoje, Ciro, é a reconstrução do capitalismo brasileiro, né? E a reconstrução do capitalismo brasileiro passa pela reconstrução do setor privado da nossa economia, ou seja,
Existe um capitalismo que existia até 2015, estudado aí pelo Eduardo Costa Pinto, e que deixou de existir a partir de 2015, não é? Ou seja, a Operação Lava Jato destruiu cadeias produtivas inteiras do Brasil. E eu vou colocar algumas ideias aqui para você comentar, né, que eu acredito, inspirado em Inácio Rangel, né, que é meu economista preferido, né, que é possível, e o grande desafio nosso interno, eu acho que é a recomposição desse setor privado, vamos dizer assim, pelo Estado, ou seja, o Estado brasileiro, ele oferecer via leniência, vamos dizer assim, a recomposição desse setor. Tá? Ao lado disso, tenho colocado também que nós temos que garantir reserva de mercado para esse capital privado. Aí tem que montar marcos institucionais, voltar a ter diferença de capital privado e capital estrangeiro na Constituição, não é? E abrir consórcios público-privados capazes de levar, por exemplo, triplicar o número de linhas de metrô de São Paulo e Rio de Janeiro, e levar metrôs, por exemplo, para 30 cidades diferentes. Ou seja, eu acho que falta para a esquerda, Ciro, é por isso que eu acho que existe uma crise de pensamento, pensar o Brasil nesses termos, ou seja, reconstruir o setor privado brasileiro, fechar consórcios público-privados, entregar para esse setor privado, mais Estado, vamos dizer assim, essas infraestruturas urbanas estranguladas, né? Ou seja, eu acho que falta muito isso, porque o que acontece também, Ciro, é muito macroeconomista pensando no Brasil, seja heterodoxo e seja ortodoxo, macroeconomista, né? E tem muita gente, e muita pouca gente pensando nas coisas em termos de economia política, propriamente dito. É por isso que eu trago essa questão do setor privado brasileiro, a reconstrução desse setor privado, a composição de consórcio público-privado para reconstruir as infraestruturas urbanas. Acho que essa é uma primeira ideia que eu trago para você, que eu te ofereço isso. Aliás, ofereço ao nosso campo todo. E o segundo é uma tendência que eu também coloco no debate e que eu vou trazer também aqui no sentido de qualificar a discussão, evidentemente, que é a seguinte: a tendência brasileira de não ter condições de planificar o desenvolvimento a partir de tendências que nós criamos. Ou seja, nós não somos um país socialista como a China, em que os grandes meios de produção são socializados, nós somos um país capitalista desenvolvido, onde existem instituições que podem impulsionar o princípio da demanda efetiva, a hora que quiser, essa coisa toda. Não temos isso aqui no Brasil, né? Então, um dos desafios nossos é nós temos inteligência suficiente para planejar nossa economia a partir de uma tendência dada de fora. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, ele percebe isso, a esquerda inteira gosta de criticá-lo, eu não gosto, tá? Você vê que o meu marxismo-leninismo não é tão horroroso assim como muitos pensam, né? É dialético, é o marxismo-leninismo dialético. Eu gosto de chamar o Elias Jabbour marxista-leninista ecumênico. Ele incorpora tudo. Sim, eu acredito nisso basicamente, né? Enfim, o caso brasileiro, ou seja, ele importa automóvel, ou seja, a indústria do automóvel, e a contrapartida interna foi a constituição do maior parque metal mecânico do mundo na década de 80, ou seja, a esquerda brasileira não sabe disso. E foi destruído isso daí. E eu vejo hoje, Ciro, que existe uma tendência mundial hoje, que a China coloca, que é a da exportação de grandes bens públicos. E um dos desafios brasileiros, além de recompor esse setor privado nacional, né, via Estado, vamos dizer assim, formar consórcio, institucionalizando reserva de mercado para esses consórcios, que seriam os metrôs do Brasil, por exemplo. Eu acredito que o desafio brasileiro também passa por preparar o nosso território para receber 100, 200, 300, 400 bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas. E condicionar esses investimentos, né, ou seja, o Irã condicionou a ampliação da sua malha ferroviária, a construção do metrô de Teherã, a China vai entregar essas tecnologias para eles, o Paquistão a mesma coisa, e eles estão fechando um acordo semelhante com a Argentina. Ou seja, e para isso o Brasil vai precisar de 300 mil, 200 mil engenheiros de projetos, economistas de projetos, para preparar o território brasileiro para isso. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, preparar esse território brasileiro para essa tendência que a China colocou, ou seja, essa questão dos consórcios público-privados que eu coloquei aqui, e esse desafio de nós recebermos e preparar nosso território e planejar nossa economia a partir dessa tendência que a China coloca ao mundo, ou seja, essa tendência de exportar grandes bens públicos e receber 200, 300, 400 bilhões de investimentos em infraestrutura chinesa no Brasil. Aliás, eu sou contra alinhamento automático com a China, eu estudo a China há 25 anos, eu tenho livros lançados sobre isso, não sei se chegou a você já. Mas eu sou a favor, assim, eu sou amplamente favorável a sermos altamente pragmáticos em matéria de política externa. Né? Então, eu não sou favorável a nenhum alinhamento automático, mas eu vejo essa tendência
e eu gostaria muito que você comentasse esses pontos que eu coloquei. Obrigado, mestre. Valeu.